Eu vou contar para vocês também que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse hoje que a captura de Marcos Roberto de Almeida, apontado como o número 1 do PCC, foi possível graças à integração das forças policiais. Luciana Verdolim vai chegar com os detalhes agora e ele ressalta essa informação exatamente porque hoje a PEC da Segurança Pública tem muito a ver com essa integração, né, Luciana Verdolim? Conta pra gente, bem-vinda. Boa tarde, Cine, boa tarde a todos. Olha, o argumento aqui do governo federal de que é necessário garantir uma integração não só aqui dentro do Brasil, mas também dos países da região. E, inclusive, o Brasil tem cooperação com mais de 20 países. O Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, ele estava preso lá na Bolívia. Ele tinha um documento boliviano verdadeiro que foi feito com base numa carteira de identidade brasileira falsa. E, por conta disso, as autoridades foram comunicadas. Desde a semana passada, eles estavam negociando como seria feita essa entrega, como ele seria devolvido aqui ao governo brasileiro. Isso ficou definido na sexta-feira da semana passada e o ministro Ricardo Lewandowski faz questão, inclusive, de agradecer a cooperação com o governo boliviano. A gente tem a declaração para acompanhar. Foi uma negociação bastante intensa, porque o preso estava sendo submetido a uma inquirição por uma autoridade policial, judicial, melhor dizendo, local da Bolívia, e havia duas possibilidades de trazer esse delinquente para o Brasil. Ou por meio da extradição, mas dada a periculosidade deste delinquente, dada a possibilidade real de fuga, ainda que estivesse sob custódia das autoridades bolivianas, optou-se pela expulsão, que é um outro instituto de direito internacional, um instituto mais expedito, que permite que o país, por meio de uma ação soberana, expulse do país aquelas pessoas que possam eventualmente ter cometido um crime ou que possam representar um perigo para a sociedade local. A liderança do PCC já havia sido condenada a 12 anos de prisão aqui no Brasil por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele foi entregue pela justiça, pela polícia lá da Bolívia, a polícia brasileira ali na fronteira, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e foi trazido aqui para o presídio de Brasília de segurança máxima por ser o mais seguro dos 5 presídios de segurança máxima do país e também por conta da proximidade. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou, inclusive, que o trabalho começou aí em São Paulo, que isso só foi possível, essa prisão agora que está sendo comemorada pela Justiça Brasileira, só foi possível por conta do trabalho inicialmente realizado pelo Ministério Público Federal em São Paulo, pela Polícia de São Paulo, e por conta dessa cooperação a gente também tem a declaração para acompanhar. Que é justamente aquilo que nós almejamos com a PEC da segurança que está tramitando no Congresso Nacional. Não há combate à criminalidade, que deixou de ser local, não é mais apenas interestadual, mas é global, sem que haja uma cooperação entre todas as forças de segurança, sejam elas locais, quiçá municipais, sejam elas estaduais, juntamente com as forças federais e até internacionais. Agora, tem alguns governadores que ainda resistem à proposta dessa PEC da Segurança Pública que foi encaminhada ao Congresso Nacional. Aqui em Brasília também tem reclamação. Várias lideranças do PCC estão no mesmo presídio de segurança máxima e há o temor de se criar células das organizações criminosas aqui na capital do país. O ministro da Justiça disse que não há contato entre os presos lá no presídio e que a polícia do DF é bastante eficiente, que isso não vai acontecer. E lembrou, inclusive, que eles são transferidos de forma periódica para não se acostumarem com o local e não também criar raízes nos estados onde estão as penitenciárias. Obrigado, Luciana Verdolim. Um abraço para você em Brasília, conversamos mais. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Vinícius Colete Alves, advogado de São Carlos, no interior de São Paulo, que sempre nos acompanha aqui no 3 em 1, está de olho na edição desta segunda-feira. Abraço para todos também do interior de São Paulo, que sempre estão conosco. Eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto da PEC de Segurança Pública, que o ministro usa agora essa atuação
para prender esse líder do PCC como algo que seria muito comum caso a PEC passasse, que é a integração das forças policiais que atuariam tanto localmente, regionalmente, mas também garantindo a atuação nas fronteiras do Brasil com outros países. Como é que você avalia, Alan Gani? Isso poderia, de fato, se tornar recorrente se as pessoas abrissem os olhos e ouvidos para essa proposta que foi trazida pelo ministro? Evandro, o problema da criminalidade no Brasil não é um problema da polícia. A polícia faz um bom trabalho, tanto a polícia civil quanto a polícia militar e também, principalmente, a polícia federal. Não é a primeira vez que um traficante graúdo ele é preso. Agora, qual que é o problema? O problema é manter esse traficante preso. A gente viu, por exemplo, o caso do André do Rap. Ou seja, era um líder, né, de uma facção criminosa, um traficante graúdo, e acabou sendo solto pelo Poder Judiciário. Então, o grande desafio, ele não é um desafio policial, ele é um desafio que passa pelo Poder Judiciário de manter este traficante preso. No caso do André do Rap, ele foi solto e os bens foram devolvidos. Olha que loucura, né? Então, a PEC da segurança, ela vai reforçar esse trabalho que a polícia faz. É importante uma integração da polícia, de compartilhamento de informações, mas ela não toca na raiz do problema, que é manter a pessoa presa. Este que é o grande problema. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas aqui da PAN, seguimos. Piperno, você acredita que enquanto durar a impunidade ou enquanto a justiça não for rígida o suficiente, qualquer tipo de proposta que apareça sobre integração de polícias não funcionará? Veja, eu acho que são duas coisas importantes aí, né? O fato é de que as penas têm que ser... A aplicação das penas tem que ser mais rigorosa, isso é um fato, né? Isso toda a sociedade reclama e com muita razão. Eu acho que há muita leniência em alguns casos, né? E veja, as situações, por exemplo, de criminosos que cometeram crimes gravíssimos e acabam sendo beneficiados aí após o cumprimento de 1/6 das suas punições. Isso é uma aberração. Agora, é fundamental também a sociedade exigir maior integração entre as polícias. E isso só vai ajudar. Esse caso que o ministro apontou é um bom exemplo disso. Tomara que isso não tenha sido uma situação isolada. Olha, agora deu certo, mas nós só vamos fazer isso de vez em quando. Não pode ser assim. Tem que ser uma regra, né? Até porque o ministro disse algo que é muito importante e é uma realidade. Os países, e não só o Brasil, estão lidando e lutando cada vez mais, contra crimes e organizações transnacionais. Então, às vezes, o mesmo bando criminoso que atua aqui, ele atua na Bolívia, no Equador, o cartel de Sinaloa tem seus braços aqui pela América do Sul, e inclusive lá no Equador, que gerou aquela rebelião do ano passado. Então, é necessário, sim, maior troca de informações, maior integração para que o crime possa ser melhor enfrentado. Agora, se há essa necessidade de maior integração, Zé, por que a resistência também acompanha no mesmo nível essa necessidade? A resistência de muitos estados em se abrir para essa proposta do governo federal. É porque o assunto está politizado e eu acho exatamente um erro. Até porque eu tenho a impressão que esta emenda à Constituição, quando votada e colocada em prática, já estará em outro governo, né? Ninguém sabe quem será o próximo presidente da República a partir de 2027. Eu acho que é importantíssimo que a legislação brasileira seja atualizada. O crime está organizado e pegou a legislação, a justiça e a polícia desorganizados, né? Então, a gente vê claramente de que há um conflito. Os policiais dizem que a justiça solta quando eles prendem, que eles prendem 8 vezes. Os juízes me dizem o seguinte, todos seguem a lei. A lei determina sim. Nenhum juiz toma uma decisão da sua própria cabeça, até porque existem outras instâncias que o Ministério Público vai provocar e as defesas também. Então, é preciso uma atualização. Neste caso aí, por exemplo, dessa emenda à Constituição, houve mudanças a pedido de governadores, como, por exemplo, fortalecimento da Guarda Municipal, o impedimento de interferência nas polícias estaduais, isso está na PEC.
E outra medida é o Congresso mudar a PEC. É preciso atualizar, inclusive sobre esse contexto. A internacionalização do crime. O crime organizado está internacionalizado, sim. Não é a primeira vez. Lá atrás, Fernandinho Beiramar foi preso também no exterior, da mesma forma. É inegável de que as quadrilhas estão internacionais. Fala, Segré. Eu acredito que é importante esse debate da PEC, provavelmente com algumas observações para não interferir na potestade que os governadores têm em relação à segurança, mas eu não vejo a relação de uma coisa com a outra. Me parece que tem um oportunismo do assunto para trazer a PEC de novo na fala, porque de fato a PEC é nacional. Se tem uma intervenção de outro país, salvo que tem uma PEC da América Latina, não modifica nada. E, de fato, sem ter a PEC, a pessoa foi detida e está detida. Então, não é que por falta da PEC não conseguiram provocar a detenção da pessoa. A prisão foi feita sem a PEC aprovada. A PEC pode melhorar? Pode, tomara melhore. E tomara seja debatida e tomara seja melhorada, se for o caso. Mas não vejo relação de uma coisa com a outra. Ou seja, não é graças à PEC que foi detido e não é por não ter a PEC que foi impedida a detenção. A pessoa foi detida, tomara que não saia logo. E aí, eu me permito discordar nessa questão de que o juiz faz ou toma a lei. Porque temos juízes garantistas que buscam que a vítima da sociedade, então coitadinho. Por isso tem outros juízes que aplicam uma lei mais rigorosa. As pessoas que saem da prisão por um erro ou por uma benevolência do juiz têm a mesma lei. Para aquele que fica, aquele que sai. É o conceito do juiz. Tem um velho ditado que diz que em cabeça de juiz a gente não pode entrar, ninguém sabe o que tem. Então, me parece que tem que ter uma legislação, sim, mas não me parece que por culpa dessa legislação ou pela falta da legislação, a polícia possa ter uma diferença na sua ação. Piperno, você concorda com o Segré? Não, em parte. Agora veja, por exemplo, no caso da PEC, o ministro inclusive mencionou sim a colaboração com a Polícia Estadual. O Zé Maria citou outro caso lá do Fernandinho Beiramar. É claro que tem que conversar sim com governos de outros países, com polícias de outros países. Isso também é assim que funciona. Agora, o problema é que essa foi uma ação isolada. O que a PEC procura é, de alguma forma, institucionalizar procedimentos que possam ser comuns, inclusive na questão da integração das forças de inteligência.